Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e vou trazer para vocês hoje mais uma experiência da Marcelinha, uma experiência pessoal da história de Marcela, porque eu li nos comentários de vocês que vocês gostavam disso. Essa história eu também já contei aqui no canal há bastante tempo. E hoje eu quero trazer uma abordagem um pouco mais completa a respeito desse tema, tá? Inclusive citando um curso em milagres. Gostaria de pedir, antes de tudo, lembrem aquela curtida, curtir o vídeo, comentário é muito importante, nem que seja um oizinho, um emoji. Isso ajuda muito o canal, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre revelação, ou samadhi, ou usar um termo quântico, né? Mergulho no vácuo quântico, se é que isso é possível, né? Se traduzir de alguma forma em palavras. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro e nesse tempo que eu estava no Rio, eu estava estudando filosofia, que foi algo que abriu muito a minha mente, né? Ao mesmo tempo que eu sofri muitas catarses, né? Estudando e conhecendo filosofia e os filósofos. Eu tive muitas catarses porque a minha formação, a formação da minha família é muito católica. Então, todos os filósofos que eu estudei começaram a quebrar muito todas essas crenças que eu tinha, né, a respeito do que é Deus, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Então, todas essas ideias quebraram muito, né, todas as crenças que eu tinha me fizeram questionar muito. Eu estava especialmente nessa semana, que é a que eu vou contar a história aqui para vocês, numa semana de muitas crises. Comecei a ter crises de pânico, né? O que é muito natural, gente. Natural, assim, para quando a gente começa a absorver um conteúdo e entra em choque, né, ali na nossa mente com aquela vidinha e com aquela zona de conforto naquele lugar que a gente vivia, né? A gente tinha uma crenças, né, pré-estabelecidas e estava tudo bem, e a minha mente funcionando ali, né, por conta daquelas crenças e vivendo por meio daquelas crenças. De repente veio um monte de conteúdo novo que começou a bater de frente com aquelas crenças, né? E a tendência sempre, é por isso que as pessoas têm catarses quando começam a estudar autoconhecimento, quando vão fazer lá as coisas do Hélio Couto, porque informação é luz, né? Informação que vem da verdade é luz, e quando essa luz entra, né, em toda essa nossa escudo de proteção de mentiras que a gente criou, né, que se chamam crenças, ela vai derretendo tudo isso, e muito rápido. Então, os nossos corpos de consciência, eles precisam processar todas essas novas informações e aceitar. E muitas vezes isso é bastante problemático. Então, eu estava passando por isso nesse momento, tendo crises de pânico com tudo que eu estava aprendendo e tentando processar ali muito rapidamente. Eu sempre gostei muito de ler, e eu lembro que eu passei essa semana trancada no apartamento, que era uma semana de carnaval. Os meus amigos, eu morava com uns amigos no Rio, eles tinham ido viajar, e eu resolvi, que era algo que eu fazia muito, passar a semana inteira lendo, quietinha, né, até porque eu não estava bem. E eu fiquei lendo, eu lembro que na época eu estava lendo um livro chamado As Máscaras de Deus, se não me engano, acho que o nome é esse, ou As Mil Faces de Deus, do Joseph Campbell. E eu passei esses 4 ou 5 dias lendo esse livro, e com muita
crise existencial mesmo, pensando muito na vida, no sentido da vida. Eu sempre gostei de pensar sobre essas coisas, não é à toa que hoje eu estou aqui nesse canal, né, falando sobre isso. E tentando integrar tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu estava aprendendo em filosofia e lendo esse livro. Então eu li muito rapidamente esse livro e estava tendo muita insônia, até porque eu ia dormir e ficava tentando processar aquelas informações e não conseguia, e crises de insônia com pânico, tá? Porque realmente eu estava tentando aceitar, né, o novo, né, aquilo que é diferente para a minha vida e transformador também. No último dia que eu li o livro, eu estava já sem dormir alguns dias, eu tendo crise de insônia, e eu tive de novo, então eu levantei da minha cama, fechei o livro, eu tinha acabado de ler, e fui para a varanda e estava amanhecendo. E eu morava num apartamento que tinha uma varanda que dava de frente pro Pão de Açúcar, assim, era uma vista muito bonita, né? Dava para ver o Pão de Açúcar, né? De muito perto. E estava amanhecendo, e aquele som de passarinho, né? Naquele amanhecer, que é aquele meio friozinho, assim, gostosinho, aquele sol nascendo. E eu achei aquilo tão lindo que eu comecei a agradecer. Então, depois de passar, vão entendendo o processo. Depois de passar uma semana muito difícil, né? Com muitas crises de pânico, lendo e quieta e sozinha e meditando no meu apartamento, eu resolvi agradecer, porque eu estava ali olhando para aquilo, achando aquilo muito lindo. Eu olhei para tudo aquilo e achei deslumbrante. E alguma coisa dentro de mim me fez ter vontade de agradecer pelo que eu estava recebendo, né? Naquele momento, aquela sensação boa que eu estava sentindo, fazia tempo que eu não sentia uma sensação boa. E eu resolvi me entregar aquilo e comecei a falar, obrigada. Então eu abri as mãos assim, eu estava de pé na varanda, abri as mãos e fiquei falando, obrigada, 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 e olhando para tudo, para cada coisa que eu via, que eu sentia e que a minha percepção ali tocava, eu falava obrigada, obrigada, e fiquei nesse mantra, falando obrigada e ouvindo os passarinhos e obrigada, e de repente eu dissolvi, eu dissolvi, eu dissolvi. É como se eu tivesse desfragmentado, sabe? Essa parte daí em diante é difícil de explicar, simplesmente porque não é possível traduzir essa experiência em palavras, tá? Mas o que eu posso tentar descrever disso foi como se eu tivesse me misturado mesmo com o todo, eu tivesse voltado para a casa do Pai, eu tivesse voltado para essa unidade. Então, eu senti o que é estar em unidade, o que é ser um com Deus, o que é Deus, né? O que é ser parte de Deus e o que é essa sensação. Isso é o amor, né? Você emergir, né? Você mergulhar nisso e se transformar nisso e ser um com isso, isso é o amor. Eu senti isso. O que é esse amor absoluto, né? E também eu senti o que é ser sustentado por esse amor, sustentada por esse amor absoluto. Mas nesse lugar não tem corpo, né? Não tem uma divisão, é tudo uma coisa só. É como se você tivesse um grande insight. Sabe quando a gente tem um insight a respeito de algo? Que de repente clareia tudo que estava escuro ali na nossa mente, a gente recebe uma resposta ou tem um insight. É isso, que é um grande insight, é um grande insight. Você fala, nossa, era isso que eu estava procurando esse tempo todo. Era esse o lugar. É aqui que está o sentido de tudo, né? Onde existe, onde tudo converge, né? Onde existe esse lugar onde tudo se encontra. Ah, é é muito amor, é só isso que dá para falar, mas não é este amor que o mundo conhece, é muito maior, é uma sensação de amor e de felicidade, que é o mais próximo que a gente tem para descrever neste mundo, né? Que é indizível, não tem como você expressar em palavras, né?
O Tao, ele tem uma frase que ele diz, o Tao que é expresso não é o Tao verdadeiro. E é exatamente isso, porque a revelação, ela é impossível de se descrever em palavras. Tem algumas pessoas, muitas pessoas já passaram por isso, né? Então, essa experiência de indivíduo, ela temporariamente, ela desaparece, como se você lembrasse totalmente de quem você é, da sua real natureza, lembrasse que você é um com tudo que existe. Então, você desfragmenta, foi a sensação que eu tive, que eu desfragmentei. Quanto tempo? Não sei, né? Porque não existia tempo, não existe tempo. É como se você saísse mesmo do espaço-tempo. Então, quando eu voltei para o meu corpo, estava no mesmo lugar e no mesmo momento, entende? Só que, ao mesmo tempo, essa experiência aconteceu fora, entende? E aconteceu algo fora, o qual eu experienciei e guardo essa memória disso. Então, é muito interessante, porque é uma experiência mesmo. É só isso que eu até vou ler aqui que o Curso em Milagres explica, né? Eu tenho um pouco de cuidado com falar sobre essa experiência, porque o que acontece? Como nem todo mundo experiencia isso, muitas pessoas podem usar isso para se sentir especiais, ou para dizer, não, eu vivi essa experiência, você não viveu, então eu sou mais evoluído que você, entendeu? Ou para dizer que é melhor em algum aspecto. Então, esses CIDs, né, esses superpoderes, essas coisas, esses sinais que a gente tem de que a gente está no caminho certo, eu acho importante para mim, né? Claro que aqui eu estou compartilhando com vocês porque tem uma função também didática e eu vou ler aqui. Mas quando vocês vivam esse tipo de experiência, experienciem isso, entendam que isso é o que nós somos, é o que todos nós somos. Então, isso não muda o que a gente é aqui. Tanto é que quando eu voltei para a minha experiência de indivíduo, né? Eu fiquei ali 1 ou 2 dias ainda sentindo um pouco aquela sensação diferente mesmo, e voltei para o mesmo ego que eu vivia, entendeu? Com todas as questões que todo mundo vive. Então, valeu muito, mesmo porque eu não tinha como controlar isso que aconteceu. Foi algo que aconteceu, entende? Eu não provoquei isso, eu não sabia que era possível sentir isso. Isso simplesmente aconteceu para mim. Mas é importante frisar, não só com relação à revelação, mas com relação a qualquer coisa que você sinta que parece ser diferente das experiências das outras pessoas, que você não se sinta especial por isso, porque você pode se prender nesse lugar e ficar tentando investigar o que é isso e por que você é mais especial ou melhor que os outros porque você viveu isso, e não é verdade. E aí você se perde, né? O nosso objetivo é se conectar com a fonte. Ponto. Ponto. O nosso trabalho aqui, enquanto a gente está encarnado e fazendo esse treino que todo mundo que está aqui nesse canal se propõe a fazer, é para isso. Então, para que a gente não se perca nesse caminho, entendeu? Nesses atalhos, onde a gente vai experienciar coisas que os indianos chamam de siddhis, né? Que são esses superpoderes, a telepatia, essas coisas que nem todo mundo vive, né? Que são extrasensoriais, e fique nesse lugar, entendeu? Porque isso ainda não é a verdade. Então, eu sou muito grata por ter vivido isso, ponto, né? E até porque eu estou trazendo aqui para vocês. Tem um trecho onde um Curso em Milagres ele fala um pouquinho sobre a revelação. A revelação, ela, diferente do milagre, né, onde o Espírito Santo ele reconhece ali uma predisposição nas mentes, né, e ele cria essa conexão entre as pessoas que se encontram e um milagre é realizado, uma correção na mente é realizada. Na revelação, quem reconhece essa predisposição é a própria fonte. Então, eu vou ler aqui, né, que acho que vai ficar mais claro. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo,
completa. Por que completa? Porque o que mantém a gente, inclusive encarnado, tem a ver com o medo, né? O que mantém a gente encarnado é a nossa experiência egóica, tá? E o ego e o medo são uma coisa só, tá? Então, a suspensão completa, por quê? Porque não existe experiência corpórea neste lugar, né? Onde você é um com tudo. Não existem formas, né? Então, a revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. Porque o que a gente quer de verdade, quando a gente está buscando relacionamentos físicos e essa ideia de união, é a união com a fonte, né? É por isso que o amor está dentro, porque a gente fica buscando fora e se frustra, porque a gente acha que a gente vai se completar por meio do outro e a gente não consegue. Porque tem um lugar em nós que está buscando a memória dessa união, né? Que é a nossa união com o Pai, com a fonte, né? Então, a intimidade física não é capaz de conseguir essa união, né? Por mais que a gente se iluda de que sim, né? E aí está todo o nosso sofrimento. Então, ele diz que a revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa. Não pode, não pode. Eu não sei como explicar o que é essa experiência. Eu sei que ela é a verdade. Eu entendi naquele instante, eu experienciei o que é Deus, estar em Deus, né? E a certeza é absoluta, porque não tem nada parecido com isso. E nunca existiu na minha vida, entendeu? Nada parecido com isso. A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa. É por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. O tal que é expresso não é o tal verdadeiro. A revelação só induz a experiência. Ela só induz a experiência, porque quando você experiencia, você está dissolvido nisso, tá? Então, isso é muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre uma forma quântica de olhar para isso, né? E o que aconteceu ali comigo, né? E tentando entender, tentando encontrar uma explicação dentro da física quântica, da vibração, né, que pode fazer com que eu consiga entender o que aconteceu ali, né, pelo menos até a união, a partir do momento que a experiência acontece, não tem como explicar, né, mas como eu estava me sentindo muito mal, né, durante várias semanas me sentindo muito mal, sentindo muito medo, e naquele momento eu li, inclusive, um livro muito forte, tá? Falando sobre Deus em todas as tribos e religiões do mundo, todas as ideias que todo mundo tem de Deus. Então, eu fui guardando todas essas coisas, né? E naquele momento que eu fui para a varanda, eu comecei a agradecer. E a gratidão, ela é a forma é o sentimento que mais nos aproxima de Deus, entende? Então, como a minha vibração ela estava num lugar muito baixo, porque eu estava há muito tempo me sentindo mal, eu elevei a minha vibração muito rapidamente. Então, eu acho que eu tive eu fui sugada ali, né, por esse estado. É como se eu tivesse me dissolvido mesmo, porque eu comecei a ter uma liberação desse mal-estar, entrar numa vibração muito alta por conta da gratidão, que eu fiquei repetindo. Eu saí do mal-estar e fui para um bem-estar imenso. Então, foi um contraste muito grande, né? Isso acontece bastante, né, na história da humanidade, com pessoas que, inclusive, chegam a iluminar por meio disso, né? Sabe, quando a pessoa chega num sofrimento tão grande que ela dá a volta, foi isso que aconteceu com Eckhart Tolle, por exemplo. Ele iluminou num momento desse. Mas é muito delicado, né? Ali no caso do Eckhart Tolle, foi um instante que ele teve um insight, e no caso do insight dele foi
eu entendi que eu não sou este ego, né? Este ser que julga dentro da minha mente, que fala dentro da minha mente. Mas são sempre momentos, assim, muito... que a gente não controla, a gente não tem como controlar, né? Inclusive, durante muito tempo depois, eu fiquei tentando repetir essa experiência tolinha, né? Fiquei tentando repetir, fiquei tentando meditar. Até hoje eu medito, mas eu não tenho a menor pretensão, né? Então, o que eu entendo, né, até estudando um curso em milagres, é isso, é que existe metaforicamente falando, é como se Deus reconhecesse essa predisposição, como o Espírito Santo reconhece a nossa predisposição, né, para ajudar alguém a corrigir a própria mente, e vice-versa. Deus reconhece, né, uma predisposição à revelação. Quando você está ali, e no meu caso foi isso, né? Eu estava mal e de repente minha vibração foi se elevando tão rápido, tão rápido, tão rápido, que é como se Deus, se tivesse mão, fizesse assim, vem cá, tchum, entendeu? O Capra, no livro, no livro Tal da Física, ele narra uma experiência assim, quando ele estava na praia, ele estava sentado numa cadeira de frente para o mar. Ele narra uma experiência assim, ele tenta narrar, né? Porque ele também não consegue, não tem como explicar. É isso, essa foi a minha experiência de revelação, é algo que não é traduzível mesmo, mas quando você tem, você sabe o que é, e a lembrança, se é que a gente pode chamar de lembrança, porque eu acho que está além da lembrança, e está mais próximo da sensação, né, porque não existe um passado, né, é de uma sensação de certeza absoluta, como se todas as dúvidas que você tivesse, elas fossem sanadas ao mesmo tempo, a respeito de tudo, a respeito de qualquer coisa, né? Qualquer dúvida a respeito de qualquer coisa e ao mesmo tempo não dá para explicar, não dá para explicar. Juntando todos os bens-estares, o bem-estar que você teve em todas as suas vidas, em toda a sua vida, não chega perto do que é essa sensação de estar em Deus. É muito legal mesmo, tá? Então, isso que eu não consegui explicar é a revelação, tá bom? Queridos, eu queria convidar novamente vocês para o nosso grupo, tá? O grupo de estudo do Manual de Professores, que é um suplemento de um curso em milagres, muito interessante, muito claro, tá? Que fala sobre tudo que você fala em um curso em milagres, mas traduzindo de uma forma muito clara como você transferir esse conhecimento, né? O que é ser um professor, que em um curso em milagres se chama professor de Deus, como traduzir, quais são as características desses professores, né, e responde muitas dúvidas que a gente tem a respeito de uma série de coisas, né, poderes psíquicos, sobre a cura, quem realiza a cura, né, como que essa cura acontece, se ela tem que ser repetida ou não. São muitas coisas que a gente vai estudar nesse manual de professores. Você está convidado, você é muito bem-vindo, vai ser um curso ao vivo. Há muito tempo as pessoas querem que eu dê novamente um curso ao vivo. É um grupo de estudos fixo e ao vivo. Aproveita essa oportunidade e vem estudar com a gente. A gente estudar com outras pessoas nessa profundidade é muito curativo. Vocês não têm ideia do quão legal é juntar as mentes de todo mundo nessa egrégora, com esse foco em Deus. É muito forte, é muito potente. A gente se cura com muito mais facilidade quando a gente está junto, tá? Olhando para o que importa, olhando para a verdade, tá bom? Se quiser saber mais sobre o Maestros do Infinito, que é o nome desse curso e grupo de estudos,
vai estar aqui nos comentários aqui embaixo. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!